Olá, mulheres, bom dia, graça e paz. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e nós estamos juntas hoje, já no segundo dia do nosso devocional Íntimos de Deus. Devocional que nós estamos buscando uma vida de maior profundidade no Espírito, uma vida de maior comunhão com Deus, de maior intimidade. O Senhor ele tem nos chamado para buscarmos Ele de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Jeremias 29:13 nos diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o Senhor tem nos chamado para esse lugar de busca, esse lugar onde nós nos lançamos na presença do Senhor. E no segundo dia do nosso devocional, nós temos como título Construindo o Lugar da Intimidade. Eu já coloquei lá no feed o texto e eu quero comentar apenas algumas passagens dentro do devocional de hoje. Eu não vou lê-lo na íntegra, mas hoje nós vamos falar sobre construir esse lugar de intimidade com Deus. E o devocional de hoje vai nos dar o exemplo de Davi. Davi ele experimentava a presença de Deus a todo tempo. Ele era conhecido um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele era um homem que sempre buscava o Senhor, um homem que tinha comunhão com Deus. Foi um homem falho, um homem que errou, mas que reconheceu a sua falha e teve a humildade, de se voltar para o Senhor. E nós vamos vendo que no texto de hoje é mencionado sobre o momento que Davi ele traz de volta a Arca da Aliança que havia sido tomada pelos filisteus. A palavra nos ensina que durante o reinado de Saul, os filisteus eles já haviam roubado a Arca da Aliança, que era a representação da presença manifesta de Deus. E nós vamos ver que Saul ele não se importou com a ausência da arca em meio ao seu povo. E a arca ficou descuidada por 20 anos. Nós vamos vendo que eles continuavam fazendo os cultos, fazendo os sacrifícios ali no tabernáculo. Porém, havia um pequeno detalhe: a presença do Senhor não estava mais ali. E isso nos chama atenção, queridas. Isso nos chama atenção porque talvez nós estamos tão presas em liturgias, em rituais, mas a questão é: a presença do Senhor está ali? Porque não faz sentido nenhum ajuntamento de pessoas, nenhuma reunião, se o Senhor não estiver ali, se o Senhor não tiver primazia no nosso meio, em meio a qualquer reunião de pessoas. O Senhor, a presença dele é que faz desse lugar um lugar diferente, Então, muitas vezes nós nos prendemos, a regras, mas não estamos verdadeiramente conectados à presença de Deus. E falando sobre a Arca da Aliança, que é o devocional de hoje, você leia no feed, eu não vou ler o texto na íntegra, vai lá, lê o texto e ouça o áudio para complementar, amém? No devocional de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do capítulo 6 do livro de 2 Samuel, que é o texto base, que fala sobre esse momento que Davi traz a Arca da Aliança de volta para si. Mas antes desse momento, eu quero destacar para nós, 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ver que logo ali no início do capítulo, Davi, ele pôs no seu coração esse desejo de trazer a arca, porém ele o fez de uma forma errada. A palavra nos fala no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 6, que eles puseram a arca de Deus em um carro novo, em carros de boi, e a levaram da casa de Abinadab, que era onde estava a Arca da Aliança, e que eles foram levando no carro novo, em cima dos carros de boi, a arca, para trazê-la de volta a Jerusalém. E nesse episódio, nesse momento, acontece que os bois guiando o carro novo, eles então
a deixaram pender e ela quase caiu. A arca quase cai de cima desse carro de bois em um momento do trajeto. E nesse tempo, diz a palavra que Uzá, ele tenta segurar a arca. E ali ele é morto por tentar segurar a arca e impedir que ela caia. Queridas, eu quero destacar essa passagem porque eu gosto muito de dizer que a linguagem do amor de Deus é a obediência. E nós estamos falando sobre intimidade, nós estamos falando sobre presença. Porém, o Senhor, ele vela em cumprir a sua palavra. O Senhor, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a sua palavra, porque ele é a palavra, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, estava com Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra. Deus é a palavra. E nós vamos vendo que ele não pode negar a sua palavra e o Senhor, ele nos deixou, os seus preceitos para que nós viéssemos a obedecer. A obediência, queridas, é a linguagem de amor de Deus, porque o Senhor, ele nos dá o livre arbítrio, como ele deu a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas havia uma palavra e havia necessidade de se obedecer uma determinada regra, porque eles poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por um ato de desobediência e rebelião contra Deus, a morte entrou no mundo. E da mesma maneira, o Senhor, ele deixou preceitos na sua palavra para que nós viéssemos também a cumprir. E quando nós desobedecemos, quando nós nos rebelamos contra Deus, nós afastamos a presença dele. A palavra diz que se nós formos ler, na palavra de Deus, lá em Números, o Senhor, ele já havia relatado que a Arca da Aliança deveria ser transportada pelos sacerdotes e não colocada em cima de um carro. Porque muitas vezes as pessoas procuram atalhos, muitas vezes as pessoas procuram facilidades para carregar a presença de Deus. As pessoas não querem despender tempo, não querem entregar a sua vida verdadeiramente renunciando coisas, mas querem atalhos e facilidades. O Senhor, ele não é Deus de atalhos, queridas. E aqui, então, nós vamos ver que eles ferem o mandamento, ferem a palavra já proferida do Senhor de que a Arca da Aliança deveria ser transportada nos lombos, nos ombros dos sacerdotes. Isso sim exigia sacrifício, mas era a palavra de Deus. E então, quando eles tentam, talvez até mesmo com uma boa intenção, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, mas tentam por um meio, buscando uma facilidade e ferindo a palavra já lançada de Deus, então eles vão sofrer a consequência. Aquele homem, ele é morto, porque ele tentou tocar na arca, porque a arca estava para cair. Mas se eles estivessem seguindo na íntegra a palavra de Deus, aquela arca não estaria pendendo a cair, porque ela estaria sendo transportada da maneira correta. Então, eu não sei se você consegue compreender aonde eu quero chegar, iniciando a palavra hoje, aqui nesta manhã. Mas eu quero te convidar a olhar para a sua vida e rever a questão da obediência. A rever a questão de como você tem buscado essa intimidade com Deus. Se você tem buscado também atalhos, meios fáceis, porque a palavra do Senhor, ela é pura. E nós precisamos, zelar por essa palavra. E então nós vamos ver que após Davi reconhecer o seu erro, então, a partir do versículo, 12, nós vamos ver que Davi, então, ele tenta novamente trazer a Arca da Aliança, agora da casa de Obed-edom, porque ele havia visto que a casa desse homem havia sido próspera, havia sido abençoada pela presença da Arca do Senhor ali.
Ele então tem todo o cuidado, e diz a palavra que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Então nós vamos ver que Davi, ele então muda a sua postura, agora ele traz a arca, mas da maneira correta. Lá em 1 Crônicas 15, ainda fala mais detalhado sobre esse momento, né, em que os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, assim como Moisés havia ordenado na palavra do Senhor. Então nós vamos vendo que agora, né, da maneira correta, em obediência, a arca do Senhor, da presença do Senhor, ela entra em Jerusalém. E aqui nós vamos vendo então o que o devocional de hoje nos fala sobre resgatarmos a simplicidade, sobre nós entendermos que não é sobre templos luxuosos, que não é sobre uma casa, um palácio, não. A casa ela pode ser simples, o templo ele pode ser simples, mas o que vai fazer a diferença naquele lugar é a presença de Deus. Queridas, os íntimos, eles precisam construir nos lares, em todas as cidades, em todos os cantos do planeta, o modelo do tabernáculo de Davi, onde o mais importante é que ele esteja presente. Nós nos preocupamos com tantas vaidades, né? Com tantas coisas, mas o que o Senhor nos chama é para vivermos uma vida de obediência e de simplicidade. Simplicidade. Quantos de nós talvez já entramos em lares, ou melhor, em casas, mansões, casas grandes e luxuosas, mas que nós percebemos que ali não é um lar. Ali não existe a presença de Deus. Ali é uma casa que pode ter de tudo, mas não tem alegria, não tem paz. E nós às vezes entramos em casas, em lares simples, humildes, pequenos lares, onde nós podemos testemunhar a presença de Deus, a glória do Senhor, porque existe amor, existe união, porque onde o Senhor é honrado, onde nós estamos e chamamos a presença de Deus, aquele lugar pode ser simples, mas a presença de Deus transforma o ambiente, une os corações. Então, quando nós falamos sobre construir um lugar de intimidade, queridas, nós não estamos falando sobre um lugar luxuoso, mas nós estamos falando um lugar onde nós colocamos como primazia a presença de Deus. E aqui ainda nós deixamos para reflexão: descreva como seria um tempo ideal com Deus diariamente. Desenvolva como alcançar esse desejo com a ajuda do Espírito Santo e desfrute da intimidade com Deus. Nós muitas vezes, nós pensamos num tempo ideal, mas o que nós temos que entender é que Deus não está buscando perfeição, Deus está buscando o seu coração. Às vezes nós gostaríamos de ter, ao nosso acesso tantas coisas, e é bom quando a gente pode, mas queridas, comece agora. Comece agora com o que você tem nas mãos, buscando construir esse lugar de intimidade com Deus. O tempo ideal é o tempo que você se lança na presença dele. Não tem hora certa, não tem lugar certo, mas é o seu tempo, o seu lugar, quando você prioriza estar com o Senhor. Que você possa construir esse lugar, um espaço para encontrá-lo todos os dias. Que você separe esse lugar todos os dias e que você possa, assim, tirar toda a distração, para que você possa desfrutar de um tempo de comunhão, de intimidade com Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para a nossa reflexão. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.